Olá, amigo telespectador da TV Cultura, boa noite! Que bom reencontrá-lo aqui na telinha da TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Você virou a folhinha? Pois é, já estamos no mês de abril. Hoje é dia 3, terça-feira, e você sabe que é dia do nosso encontro semanal para falar em esportes aqui na TV Cultura de Santa Bárbara. É o Cultura nos Esportes que está começando. Bom, e eu sou suspeito para falar que o programa hoje, mais uma vez, está bastante interessante, com uma pauta bacana, muita informação do esporte local, União Barbarense e, em especial, um esporte que nós vamos hoje conhecer em detalhes. Há mais ou menos um ano, ele vem sendo praticado aqui em Santa Bárbara do Oeste. É um esporte diferente, pouco comum, mas que existe e já está trazendo frutos e levando o nome de Santa Bárbara do Oeste para além das fronteiras do nosso município. Mas já você vai saber que esporte é esse. Vamos inicialmente apresentar os companheiros que estarão conosco fazendo essa edição do Cultura nos Esportes. Companheiro de bancada, Vaguinho Arruda, boa noite a você. Boa noite, Baquinho, boa noite a todos os telespectadores. É mais uma terça-feira, né, de muito esporte, falando do União Barbarense, que está aí chegando na reta final agora. Se não jogar, com certeza vai ficar para trás. E falar também da primeira divisão, da Série A2, enfim. A gente tem muita coisa para falar, até mesmo você comentou, eu não vou comentar, mas você mesmo vai apresentar aí um novo esporte em Santa Bárbara, que aliás o pessoal tá, olha, estive lá, tá 10. Tá aí então, um abraço a todos e, ó, fique aí, hein? Muita coisa boa vai acontecer dentro do esporte hoje. Tá certo, ele não se aguenta, né? Ele estava quase querendo entregar o jogo, né? Antes, mas também não é agora ainda. Eu quero apresentar primeiro o Wagner Proc, que também é companheiro de bancada aqui do Cultura nos Esportes. Boa noite a você, Proc. Boa noite, Baquinho. Ele não ia comentar, mas ele comentou, né? Não vou falar. Eu falei. Falei, né? Boa noite a todos, boa noite ao Vaguinho. Como vocês mesmos já disseram, né? Um programa hoje um pouco diferente, com um esporte diferente aí pra gente mostrar pro pessoal. A gente que já teve a oportunidade de conversar com o nosso entrevistado lá na Santa Bárbara FM. E hoje trouxemos ele aqui para falar sobre esse novo esporte que está chegando aqui em Santa Bárbara e também falar do União Barbarense. Aí, né? Derrota na última rodada. E esperar, ver o que a gente espera da próxima fase aí pro União Barbarense. Agora, aos jogos de ida e volta. Tomara que suba. Vamos falar do União Barbarense, vamos ver o gol do Santo André, vamos apontar a formação dos novos grupos, confirmar toda a caminhada do Leão da 13 nesta fase decisiva do Campeonato Paulista Série A2. Tem o nosso quadro Você na TV, a enquete vai às ruas para saber, será que o Barbarense está esperançoso com relação ao acesso do União? União volta à elite do futebol paulista? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai saber a expectativa do torcedor barbarense. Nós vamos trazer também em um dos blocos do nosso programa, não é? A mais nova revelação do futebol barbarense. Pois é, muitos barbarenses fizeram e continuam fazendo sucesso em equipes de futebol do Brasil e do mundo. E tem um barbarense indo para o Rio Grande do Sul, para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Neste final de semana assinou o contrato com o Grêmio, o Vinícius, daqui a pouquinho ele vai estar conosco. Ele saiu das escolinhas da Campo Belo e agora já vai vestir a gloriosa camisa do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Bom, mas vamos lá, vamos entrar então no assunto principal do nosso programa de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado mais do que especial. Ele dentre todas as funções que tem dentro da equipe, o diretor, o manager, enfim, é ele quem está incentivando para que esse esporte seja um dos cartões postais esportivos de Santa Bárbara do Oeste. Eu tenho a grata satisfação de apresentar a você, amigo telespectador da TV Cultura e do Cultura nos Esportes, o Roberto Mendieta, da equipe Lobos de Rugby. Olá, boa noite a você, Roberto. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, Joaquim. Boa noite para todos nossos amigos da TV Cultura. Grato de estar com vocês hoje, poder falar um pouco de nosso novo esporte que estamos difundindo aqui na cidade, que é o rugby. Um esporte já secular, é irmão do futebol, porque este nasceu através do futebol, tá? Lá para os 1820, quando o futebol estava
em auge em Inglaterra, nació a nueva modalidad llamada rugby. Y de ahí se fue expandiendo para algunos otros países de Europa, especialmente en Escocia, en Irlanda y algunos otros países de Europa. Y hoy, en el mundo todo, está siendo muy difundido e incluso hoy ya se está tornando nuevamente un esporte olímpico que va a se reiniciar en 2016 aquí en Río de Janeiro. Yo falo por segunda vez porque ya o rugby ya participó ya de las Olimpiadas, mas eso fue el año en 1900 hasta 1920, donde después se retiró, fue tirado de las Olimpiadas y hoy está siendo recolocado nuevamente dentro del esporte olímpico. Es un esporte secular, como falo, porque ya tiene más de 100 años de existencia. Es a par con el fútbol. Él nació de fútbol, en una jugada dentro de un campo de fútbol, en un jogo ruim que se estaba practicando. Uno de los jugadores tomó a bola y salió corriendo en disparada contra el adversario y todo el mundo quiso brecar él, tratando de dar tacles y golpes para poder parar. Y ahí surgió el rugby, el conocido rugby. Entonces tem uma história muito bonita en un medio. ¿Y cómo llegó en Brasil? Fue a través de Charles Miller. Charles Miller foi quem trouxe o futebol. O futebol e ainda o rugby. Que bacana. Então tem uma história muito interessante e veio todo para São Paulo na época. Isso em 1829, mais ou menos, que chegou aqui no Brasil. Então não é um esporte que está chegando hoje, sino que já é secular. Y de donde ya aparecieron otros deportes como el fútbol americano, que de aquí a poco ustedes me van a estar preguntando, ¿y el fútbol americano qué tiene a ver con el rugby? Ahí después vamos a explicar qual é qual. É uma vertente do futebol, do rugby. Do rugby. Tá, muito bem. E como é que chegou em Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, o rugby? Aí há quase um ano, não é? Certo. O rugby chegou em Santa Bárbara do Oeste a través de um amigo meu, Douglas Parazzi, estudante de educação física americana. Eles formaram um pequeno time de rugby 7, porque nós temos dentro do rugby 3 modalidades. Nós temos Union, que se jogam, são 15 jogadores jogando no campo, normal, tipo futebol. Temos o Super 10 e o 7, que o 7 é o 7 jogadores no campo. E é no mesmo campo grande, onde o campo tem um H no gol, que também serve para convertir tentos. Bom, este garoto está estudando en Americana Educação Física e eles com alguns amigos montaram um time. Só que desgraçadamente ele não tinha espaço dentro da faculdade para poder praticar. E eu, afortunadamente, eu trabalho, presto serviço para o pai dele. Um dia conversando, ele sabia que eu tenho bastante contato dentro de Santa Bárbara. E ele me perguntou se eu teria alguma ideia para ele poder trazer o esporte rugby para Santa Bárbara. E aí eu falei, é simples, vamos conversar com alguns dos secretários ou coordenadores da SEME. E graças a Deus se conversou e se trouxe para Santa Bárbara o time de rugby Lobos, que se começou a chamar Lobos SEME SBO, tá? Senhor Roberto, boa noite. Boa noite. A pergunta minha é a seguinte, já que o senhor queria responder, então já vou fazer essa pergunta. Qual a diferença do rugby e do futebol americano? Tem muita diferença? Existe uma grande diferença. O rugby é um esporte de contato total, mas só aquele que está conduzindo a bola. O futebol americano difere no movimento que se fazem de lançamento de bola. En los rugby es siempre o pase lateral y para atrás, y en el fútbol americano puede ser feito para frente. El tamaño de la bola es diferente, o tamaño de la bola de rugby es o tamaño de una bola normal de fútbol, solo que ovalada es el mismo peso, a misma medida. Y en el fútbol americano la bola es un poco menor, más leve.
E ainda mais, o equipamento que se usa no rugby é muito diferente do que se usa no futebol americano. Diferente que no vestuário. No rugby é simples. É chuteira, meião, calção e camisa. Não tem proteção? E a única proteção que se usa é um protetor bucal. Só. No americano, se usa capacete de proteção, ombreira de proteção e uma vestimenta mais justa para os puxões que se levam no jogo. E a corrida sempre para frente. E outra, o contacto físico entre o rugby e o americano, que o contacto físico no americano, você pode taclear quem estiver marcando bola e não quem está conduzindo, ou condutor de bola. No rugby não, no rugby se marca só aquele que está com a bola em mãos. Okay. Essa é a grande diferença. Você, conversando com a gente ainda há pouco, antes da gente iniciar esse bloco, você disse de alguns resultados da equipe já em campeonatos estaduais. Como é que funciona isso? Existe já uma associação, uma federação, alguém que está aí organizando esses campeonatos, ou é vocês mesmos que se organizam e vão para outras cidades buscar outras equipes da região para jogar? Tá, com respeito a como funciona todo o movimento de rugby. O rugby é federado tem uma federação paulista de rugby, tem uma federação brasileira de rugby e tem a LIPAR, que é Liga Interior Paulista. A Liga Interior Paulista engloba todos os times daqui do interior de São Paulo. A federação agrupa todos os times do estado de São Paulo. E a federação brasileira é todos os times do Brasil. Dentro da Federação Paulista existem torneios que são organizados